JP e Biel, nós vamos falar um pouquinho aqui do que move esse canal, né? A gente que é apaixonado pela seleção brasileira, apaixonado pela seleção canarinho, por que isso aqui nasceu, como que isso nasceu e principalmente o que movimentou e o que faz a gente amar a seleção brasileira. E esse é o cenário hoje do nosso episódio. Então, JP, conta pra gente, por que você ama a seleção, o que te faz, o que te deixa apaixonado aí por ela? João, Biel, acho que assim, eu não vou falar exclusivamente da seleção brasileira. O esporte brasileiro sempre me encantou como um todo, né? Então eu falo muito assim, eu gosto do futebol, da seleção, mas eu acompanho o Brasil sendo representado pelos nossos atletas nas mais diferentes modalidades. Mas aí quando eu me pego pensando, falo, qual que é a minha primeira lembrança da seleção? Cara, é nos anos 80, quando ela não tava naquele espírito de vencedor, né? De sempre ganhar. Mas muito disso vinha pela história também, né? Então, ouvindo do meu pai, do meu avô. O meu avô, ele é um cara que torcia pelo Santos e torcia pela seleção, obviamente, por ser brasileiro. Então, ele gostava muito do Pelé, falava muito do Pelé. E aí eu ficava ouvindo essas histórias, moleque correndo atrás de bola, brincando de carrinho. E isso foi, me alimentando naquela fase, né? Então, assim, a seleção brasileira... pra mim, ela é muito importante, ela é tão importante quanto o time de coração que eu tenho e que eu torço. Então eu consigo dividir as duas frentes para eu poder me dedicar e acho que por isso que a gente está aqui, falando, trazendo conteúdo e explorando um pouco da história, daquilo que a gente sempre viu assim nas cores da nossa bandeira, né? Exatamente, isso aí. E você, Biel? Vamos lá. Para mim, a seleção é muito questão de representatividade do país em si. Porque onde a gente vai, em qualquer lugar do mundo que a gente for, a gente quer dizer que a gente é brasileiro, porque o Brasil, nos esportes, normalmente traz orgulho pra gente. Principalmente no futebol, né? Nos outros, o Brasil ganha, mas não tanto quanto no futebol, mas o futebol, ele traz muito o Brasil. Quando você fala, o futebol, Brasil, o país do futebol, é o primeiro lugar que você pensa quando vê o futebol. Então, o Brasil, a seleção brasileira me traz muito essa paixão, tanto pelo passado, tanto pela representatividade, tanto por eu ser brasileiro, porque eu torço muito pra seleção porque eu sou um cara muito patriota, assim, questão de esporte. Quando fala esporte, o Brasil não vai ganhar a Copa, vou ser realista. Que ser realista, cara? Não tem que ser realista, você tem que falar a verdade. O Brasil pode não ganhar, mas eu vou torcer para o Brasil. Não adianta falar, mas o Brasil não vai ganhar porque tem que ser realista. Não tem que ser realista, a realidade é o Brasil vai jogar e tem que ganhar. É isso, essa é a realidade. O Brasil é a maior seleção do mundo e a obrigação do Brasil é chegar numa Copa e fazer Fazer bonito. Fazer bonito, exatamente. Então, você não pode ser realista falando o Brasil não vai ganhar, o Brasil tem que ganhar. Perfeito. E seleção pra mim, assim, é muito legal ouvir vocês falar, porque pra mim, assim, seleção é um mix de emoção, é uma paixão incondicional que eu tenho. A minha primeira foto, assim, emblemática, assim, que eu me lembro com infância, em 1982, quando eu tinha 1 ano, eu tava na frente da televisão assistindo lá, meu pai me colocando lá, assistindo a Copa de 1982 e já ali bem entretido. Meu pai era um apaixonado pela seleção brasileira. A história da seleção se confunde muito com a paixão que meu pai tinha pela seleção, pelo futebol. Meu pai trabalhava em rádio e televisão, essas coisas, sempre cobrindo esporte. E isso pra mim, assim, a seleção brasileira ela é a mesma coisa que pra você, JP. Eu consigo separar e muitas vezes a gente entende assim, eu amo meu time e não amo a seleção. Aqui pra mim é assim, cara, eu sou doente pelo meu time, fanático, mas também sou fanático pela seleção brasileira. E isso pra mim, assim, eu paro pra assistir jogo da seleção. Isso pra mim me movimenta. Eu sou energizado quando eu vejo a seleção brasileira jogando bem. Eu gosto daquilo. Aquilo é uma coisa que entra na veia. E eu acho que o canal Sou Canarinho nasceu exatamente para isso. Como é que essa torcida, como é que isso vai acontecer? E quem somos nós? E de onde isso vem? De onde isso startou? Por que nós estamos buscando fomentar esse amor pela seleção brasileira? Nós estamos falando do ciclo de Copa do Mundo, que são 4 anos. Será que a gente vai olhar para a seleção brasileira só em 2026? Sabemos que lá é o ápice de tudo. Mas não, como é que a gente consegue trilhar um caminho e trazer esse amor cada vez mais fluindo dentro da nossa estrutura? E ouvir o Biel falando isso com 13 anos, colocando pra gente o que movimenta e como é que fomenta, traz pra mim ainda aquela pergunta: como é que muitos brasileiros ainda têm empatia e torcem por outras seleções brasileiras? Isso nunca me entrou